Todos nós temos muita vontade de prosperar, mas hoje em dia existe uma corrente de mentira na internet que nos mostra um jeito fácil e rápido de prosperar. Muito barulho, poucas provas e muitas pessoas frustradas. Mas o que as escrituras, especialmente Provérbios, nos diz sobre isso? Nosso provérbio de hoje é o provérbio 14:23, que diz assim: todo trabalho duro traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Veja só, queridos, é muito fácil chegar aqui na frente de uma câmera e falar que existe um jeito fácil e rápido de prosperar. E se você entrar e souber o caminho, você vai prosperar como nunca. É muito fácil falar isso. E é muito fácil com que as pessoas acreditem também. Isso é o chamado o gatilho da ganância. As pessoas ligam esse gatilho no cérebro dos outros de que vai ser fácil conquistar, de que vai ser fácil ganhar, e as pessoas embarcam nessa. João, mas existem alguns resultados reais na internet? Sim, queridos, existem. Jovens que ainda nem completaram a maioridade já são milionários. Outros com 20, 25 anos. Mas veja só, queridos, isso é uma exceção. E nós pegamos essa exceção e transformamos num padrão. Quando na realidade, exceção é aquilo que foge à regra. A regra real é o que Provérbios nos ensina, que existe um trabalho duro para se ter algum proveito. Estatisticamente, as pessoas que conseguem uma estabilidade financeira, elas já passaram dos 40, 50 anos. Então, quando nós pegamos um jovem de 18, 20 anos e colocamos esse jovem como um padrão, como a regra, o que acontece com a maioria das pessoas? Se sentem frustradas e desmotivadas. E elas pegam essas pessoas que falam: aqui tem um trabalho fácil e um jeito rápido de enriquecer, são ativados os gatilhos da ganância e muita gente cai nestes contos. Existem meios de melhorar financeiramente? Existe, queridos, mas todos eles exigem muito esforço e trabalho duro. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já compraram vários cursos desses, falando que a sua vida vai mudar da noite para o dia, sem o esforço necessário, sem o trabalho necessário. E quando você compra, tenta, o que acontece? Se frustra. Pare de pegar a exceção e transformar em regra. É muito legal como inspiração para você ver, olha, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Mas pare de olhar para os resultados. Olhe para a sua própria vida. O que você tem que fazer, o que você tem que trabalhar para conseguir. Porque só falar leva à pobreza, como diz o provérbio. E se você olha para essas pessoas que conseguiram crescer muito rápido, ainda jovem, talvez você tenha 30, 40 anos e já se sinta desmotivado e falando para mim não tem mais jeito. Porque se aquele rapaz tão jovem conseguiu, eu já passei por toda essa experiência e não consegui nada, o que te resta, querido, é frustração. E aí você vai correr atrás da facilidade daquilo que vai resolver seu problema para ontem. E não é assim que as coisas funcionam. A regra não é essa. Pare de olhar para a exceção e colocar como regra. Olha, existe uma outra corrente que diz que o pensamento positivo vai te ajudar. Olha, pensar não te leva para lugar nenhum. Essa questão de pensar positivamente de que as coisas vão funcionar não vai te levar para lugar nenhum. Primeiro, que para você prosperar em qualquer área, existem as falhas, existem os problemas que são inesperados. Só pensar não vai te levar a lugar nenhum. Olha, se só pensar me ajudasse, quantas coisas boas eu pensei ao longo da minha vida que não aconteceram. Querer também não te leva a lugar nenhum. Por quê? Quantas coisas você quis na sua vida e você não conquistou? Então, pensamento positivo, querer, não te leva a lugar nenhum. Querer não é poder. Fazer, sim, é poder.
É fazer, arregaçar as mangas, colocar os pés no chão e começar a dar os primeiros passos em busca de um crescimento, de prosperidade. É isso que o provérbio está falando. Em todo trabalho duro traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Existe uma outra frase que tem sido colocada de forma errada, muito errada nos nossos dias, que é o se Deus quiser vai dar certo. E se Deus não quiser? Se Deus não quiser, vai dar certo também. Porque se Ele não quiser alguma coisa da sua vida, é porque Ele já sabe que existe um caminho muito melhor para você. Então a vontade de Deus vai ser feita independentemente de nós. Agora, a grande sacada é eu alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. E como eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus? Quando eu busco crescer dentro de princípios e valores, seguindo as coordenadas que Deus nos deixou nas Escrituras para prosperar de forma correta. Faz sentido? Esse negócio de ficar falando, olha, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser eu vou conseguir, se Deus quiser. Queridos, Deus quer, mas o jeito que Deus quer é dentro de princípios e valores. Tem muita gente que quer que dê certo e ainda pede para Deus para dar certo, mas está fazendo tudo errado. Paga propina, vende sem nota, compra sem nota, não paga os impostos. E depois, se Deus quiser vai dar certo? Não dá, queridos. Deus é contra tudo isso. Se você quer que dê certo, faça honestamente. No nosso país existe a cultura de que se fizer tudo certinho, você não vai para lugar nenhum. Mentira. É só você parar e pensar por um segundo. Se você é dono de uma empresa, você quer um funcionário que seja extremamente honesto? Ou um que de vez em quando seja mais ou menos honesto, porque se for honesto não vai dar certo? É claro que você vai querer um totalmente honesto. Se você for totalmente honesto no que fizer, as portas vão se abrir para você. Tenha certeza disso. Seja honesto. Eu já experimentei isso na própria vida. Eu tinha essa cultura de que se for tudo certo, não vai dar certo. Queridos, uma mentira plantada na nossa mente e no nosso coração. Isso não é verdade. Faça certo que as coisas vão dar certo. Pare de querer dar aquele jeitinho brasileiro. É triste. Pare de querer dar o jeitinho brasileiro e vá pelo jeito certo das escrituras, dentro de princípios e valores. E você vai conseguir prosperar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas não é fácil para ninguém. Lembra? Não pegue a exceção e coloque como regra. Todo trabalho árduo traz proveito. É isso que diz o provérbio. Outra coisa, pare de contar os seus planos para os outros. Querido, na maioria das vezes as pessoas não querem o seu bem. E aí você fica contando para os outros o que você está planejando, o que está tentando fazer. Provérbios fala, mas o só falar leva à pobreza. Para de contar para os outros. Quer fazer, quer planejar? Olha, faça em silêncio. Só você e Deus. Só você, o seu marido, a sua esposa. Tá bom por aí. Mais do que isso, só pessoas que possam te aconselhar a como seguir para o próximo nível, como dar o próximo passo. Mas os seus planos lá no futuro, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, faça em silêncio. Ninguém precisa saber aonde você quer e vai chegar. Aprenda a fazer as coisas calado. As pessoas não querem o seu bem. Não se esqueça disso. Às vezes, até são bem intencionadas, mas não são preparadas, não estão no seu nível, na sua mentalidade, não estão com seus planos, e isso só vai te atrapalhar. Depois, aprenda o processo, mas não foque no resultado dos outros. Aprenda com quem já fez. Veja, analise, pesquise, mas foque no processo e não no resultado dos outros. Muitas pessoas se frustram porque ela começa alguma coisa olhando para o resultado e não para o processo.
O que você precisa aprender é o processo e não focar no resultado dos outros. Se você focar no resultado dos outros, nunca vai dar certo. Porque cada um vai colher os próprios frutos. Lembra? Todo trabalho árduo traz proveito. Mas o que acontece? Por que a gente fica olhando para os resultados dos outros em vez de focar no processo? Porque a nossa vontade de dar certo é maior do que a nossa vontade de aprender. Anote isso que eu vou te falar agora. Porque se eu tivesse escutado isso há 20 anos atrás, os meus resultados hoje, enquanto empresário, enquanto negócios, seria muito diferente. A sua vontade de aprender tem que ser maior do que a sua vontade de dar certo. Nós temos muita vontade de dar certo, mas pouca vontade de aprender. Está invertido. A nossa vontade de aprender tem que ser maior do que a de dar certo. Porque quando você aprende, os resultados, queridos, eles vão vir. Depois de muito trabalho, depois de muito esforço, mas vão vir. Então a sua vontade de aprender tem que ser maior do que a sua vontade de dar certo. Mas existe uma vontade que precisa ser maior do que essa ainda. A de buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porém, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você vai aprender o jeito certo de fazer as coisas, dentro de princípios, dentro de valores, que vão te trazer resultados extraordinários. Confie nas Escrituras, confie nas promessas de Deus para a sua vida. Deus é um pai e, como pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Mas você tem que andar dentro dos limites que Deus estabeleceu, conhecendo princípios e valores que vão determinar um caminho seguro e plano para você caminhar. Não tente buscar atalhos fora da palavra de Deus. Não faça isso com a sua vida. Isso é um risco muito grande que pode trazer sérios e graves problemas para a sua vida. Então, não busque esses atalhos do dinheiro fácil, do caminho fácil para prosperar. Porque ou você vai entrar numa enrascada, em coisas ruins, que pode te prejudicar gravemente, ou você vai entrar num caminho de frustração, onde você vai correr, correr, correr e não vai ter resultado nenhum. Mas o caminho certo para prosperar é o que o Provérbios de hoje nos diz. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Pense nisso, queridos. Você já tem as ferramentas, você já tem as habilidades. Deus deixou aí dentro de você dons tremendos, habilidades tremendas que você só vai conseguir usar se você caminhar dentro de princípios e valores. Faça isso. Coloque-se diante de Deus, busque auxílio na palavra de Deus e siga em frente com muito trabalho, com muito esforço. E você vai perceber que existe um grande proveito em tudo isso. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. E amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui novamente com mais um Provérbios na Prática. Um grande abraço, queridos. Fiquem com Deus.